Bem-vindos! Terça-feira! Hoje quem vai participar do nosso quadro, que vocês participam aqui com a gente no Pão com Alegria, temos a participação especial da Eliane. Ela é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um abraço para todos do Sul. Gente do céu, hoje a história aqui tá daquele jeito, tá? Ela já foi na Itália, já foi em alguns países. Ela é filósofa, nossa, e ela faz vários tipos de pães, fermentação natural, é o legado dela aí, né? Ela vai explicar tudo para nós. Foi liberta de um câncer, foi curada de um câncer. Ela vai contar aqui para nós hoje. Nossa, hoje tá assim, ó, maravilhosa a história. Então, pega a cadeira, senta, que vocês vão se emocionar com a história de superação da Eliane. Fora, gente, que ela é padeira, confeiteira, tudo que a gente gosta de ouvir, né? E além disso, uma bagagem muito grande, 52 anos, que idade maravilhosa, mas não parece. Não parece. Parece que ela tá antes dos 40 anos, gente. Tá linda, maravilhosa. Então, ó, conversa menos e vamos ouvir mais a Eliane. Bora, Eliane, conta pra nós. E eu vou mostrar, gente, toda a produção dela aqui, tá? Vou mostrar tudo que ela faz. Só pão chique, ela participa de todas as minhas lives. E ela conta, né, a quantidade que ela tá vendendo. E ela faz pão chiquérrime mesmo. Pães italianos, pães assim, chiquérrime. Ela vai contar pra nós, vocês vão entender o trabalho dela aí especial. Tá? Um abraço pro esposo dela, que também é professor de línguas, né? Um abraço aí pra todas as pessoas que estão nos ouvindo, toda a família da Eliane, toda a família de todos os participantes daqui. Ó, um beijo, um abraço pra todos. Então, vamos lá, Eliane? Bora, pode contar tudo. Olá, Martinha. Olá, colegas de trabalho, de profissão. É um prazer estar aqui neste canal maravilhoso da Marta, né? E, sobretudo, aproveitando essa oportunidade, né, Martinha, que tu tá dando para nós, de falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz também, pra gente poder incentivar outros, né, a trabalhar nesse ramo, né, e a não desistir quando surge ali as dificuldades, né, Marta? Então, quero primeiramente agradecer a você por essa oportunidade. Então, eu começo apresentando um pouquinho o que eu faço, o que eu sou, né? Vou ler alguma coisa, porque eu escrevi bastante coisa aqui para falar aqui nesse canal contigo. E vou tentar, assim, ilustrar um pouquinho com algumas fotos, com alguns vídeos que for passando, tá bom, Martinha? Então, eu te agradeço muito, primeiramente. Então, eu me chamo Eliane de Oliveira, tenho 52 anos, vou fazer em outubro 52 anos, tenho 51 ainda. Sou mãe de 2 filhos, do Renan de 13 anos e do Antran de 9 anos. Sou formada em filosofia, licenciatura pela PUC aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho mestrado e especialização em educação pela Universidade Salesiana de Roma, na Itália. Estudei aqui em Porto Alegre também, serviço social, ainda não concluí o serviço social, me falta ainda uma disciplina, e o TCC e o estágio, né? Espero em breve fazer isso, né? E então, como eu vinha falando antes, né, sou confeiteira, sou padeira, estudei muito, fiz muitos cursos, gastei muito dinheiro para essa minha formação, né? Fiz experiência também em outros locais, como na Itália, a gente fez experiência de cozinhar com pessoas de outros países, né? E aprendi muita coisa, e foi isso também que me impulsionou a estudar mais sobre a confeitaria, sobre a panificação, porque vi outros sabores diferentes e queria também fazer outros sabores diferentes. Então, são mais de 15 anos, né, que eu
trabalho nesse ramo, mas não especificamente só naquele ramo, né? Porque eu também estudei, né? Também trabalhei. Eu trabalhei por mais de 15 anos também no setor de imigrações, no CIBAI Imigrações, aqui em Porto Alegre, que é um setor onde trabalha com imigrantes e refugiados, né? Eu trabalhava na orientação ao imigrante, né? Aí, nessa situação aí que a gente sabe que não é fácil para o migrante quando ele vai para um país ao outro, ele enfrenta várias dificuldades, começando pela questão da documentação, daí depois vem moradia, vem o trabalho, vem a questão social, tudo isso. Então eu estava nesse ramo, né? Mas nem sempre, né, trabalhei no ramo da confeitaria, como eu disse, mas eu fazia ali também, ajudava, ensinava várias mulheres como fazer pães, como fazer biscoito, como fazer algo para poder vender e sobreviver, para poder ter. Então esse sempre foi o meu sonho de trabalhar no ramo da confeitaria e da panificação. E eu continuei nesse trabalho, mas também estudando muito, sabe? Estudei muito, sabe? Assim, que poderia abrir uma loja, abrir uma fábrica agora, de toda a formação que eu tenho nesse ramo, né? Então, gente, desde pequena eu posso dizer que isso tá dentro de mim, porque eu aprendi com a minha mãe. Se alguém viu lá no na minha bio, né? Eu tenho um pouquinho da minha história que eu tô contando lá, como é que foi esse aprendizado dentro da confeitaria, dentro da culinária, né? E eu aprendi muito com a minha mãe, porque a gente não tinha no Paraguai. Quando migramos para lá, a gente chegou lá e era uma situação assim bem precária o Paraguai, porque era uma época que lá em 1975, 76, né, não tinha asfalto, não tinha, era tudo mato, né? Então eu enfrentei isso aí com a minha família, né? A gente não tinha fogão, não tinha casa. A casa foi feita de taquaras, depois veio com a ripa, com o mato que ia derrubando aquelas árvores, né? Então aí foi feita a casa, a construção da casa. O fogão era de barro, o chão de barro. Então eu aprendi a cozinhar ali, fazendo o bolo em cima da chapa, a mãe colocava em cima brasas, embaixo brasa, e no meio colocava aquela panela com o bolo, ali saía o bolo. Então foi aí que eu aprendi a cozinhar muito com a minha mãe. A mãe, então, ela fazia assim, de um aipim, ela fazia muitos pratos, de uma farinha de milho, ela fazia muitos pratos. Então, de uma salada, ela inventava muitos pratos. Então eu fui aprendendo muito isso com ela, e isso foi pra minha vida. Então eu pensei assim, isso vai influenciar na minha vida, e eu quero pegar isso como experiência para a vida toda, né? E eu acho que é isso também, tá dentro da gente, desde pequena a gente vai levando isso para a vida, né? Então, pessoal, dando um salto assim um pouco na história, porque foram muitos acontecimentos durante esse tempo. Lá em 2000, quando veio a pandemia, assim, eu também fui diagnosticada com câncer, né? Eu tive o câncer, depois fiz cirurgia, depois da cirurgia viram que era maligno, daí disseram que tinha que fazer uma outra cirurgia, que daí no caso era para tirar o útero, né? Aí fizeram mais a cirurgia, e é tudo assim, ó, entre uma cirurgia e outra. Então eu peguei o Covid, me curei do Covid, fui pra cirurgia, terminou a cirurgia, depois eu fui pro químio, né? Lá na químio eu tive muita dificuldade também, porque descobriram na segunda aplicação que eu sou alérgica ao antialérgico, né? Então eu quase morria quando entrava aquele antialérgico na minha pele, né? Então foi assim uma longa batalha assim para poder também superar isso, né? Então graças a Deus eu superei. Estou fazendo só o acompanhamento, aquele que é feito 2 vezes por ano, né? Inclusive agora já no mês de maio eu tenho exames, e tenho também avaliação médica para ver como é que tá, como é que estou, né? Que é normal esse procedimento para a gente poder dar continuidade a esse tratamento, né? Essa cura que a gente já tem, né? Graças a Deus. Durante todo esse tempo aí que eu tive com o tratamento do câncer, eu decidi estudar
sobre fermentação natural. Pensei assim, vou cuidar mais da minha saúde, então vou ver algo que é bom para a saúde da gente nesse tempo. Então eu estudei muito sobre fermentação natural, fiz um curso muito bacana, aprendi muito a criar o fermento, criei ele do zero, assim, e aquilo foi me ajudando também. Então eu indico isso para muita gente que está passando pela mesma situação que eu passei, né? Que se tu recebe um diagnóstico assim, não deixa ele te abalar, né? Segue, pega outra coisa, coloca junto assim de boa e segue, para que isso possa superar e tu possa superar isso também. Então eu fui criando fermentação natural e isso também foi me ajudando a cuidar da minha saúde, porque eu tinha que cuidar daquele fermento, ele tinha que crescer, ele tinha que dar vida, e eu também naquilo ali. Então foram duas coisas, né? A minha saúde e o fermentação natural. Graças a Deus eu criei o fermentação natural. Hoje ele tem um nome de Malala, dada pelo Renan, né, meu filho. Ele deu esse nome a ela, ao fermento, né? E eu tenho o fermentação natural Malala até agora. Já são bastante anos que eu tenho ele, né? Desde a pandemia, né? Ele tá vivo. Então, é isso aí. Então, quero dizer assim que a gente precisa ter muita força e muita coragem, né? E sempre pedir a Deus que esteja ali no comando de tudo. Deus, comando de tudo, razão pelo qual tu tá nessa terra, tu tá viva, e Ele te dará força para tudo, né? Então esse é um ponto que eu queria tocar assim sobre o que eu passei, né? E por mais que eu estava nesse tratamento, nessa processo difícil da minha vida, eu não deixei o meu trabalho, tá? Eu não peguei nenhuma licença, eu fiz por opção, né? Todo mundo me dizia, entra em licença, eu não entrei de licença, eu trabalhei de casa, como era pandemia. O meu chefe me orientou muito, assim, me deu muito apoio, que daí eu trabalhava de casa quando eu não estava com a químio, e aí eu estava bem, e eu atendia as pessoas via celular, via telefone, né? Via e-mails, no WhatsApp, eu estava ali trabalhando, eu tinha o meu escritório aqui em casa, né? E cuidava de mim, cuidava das crianças também que estavam na época da pandemia e também dos outros. Continuei trabalhando, então eu acho que é isso, nunca parar, nunca desista daquilo do teu sonho, né? Daquilo que está ali, né? Na tua vida, que tu é a razão, que Deus é a razão, que tu tá ali por um objetivo nesse mundo. Acho que é isso, sabe? A gente tem que ter muita fé, muita coragem, sabe? É um pouquinho longa a minha história, né? Então, no final de 2022, eu pedi pro meu chefe que eu queria trabalhar de casa, né? Queria cuidar um pouco mais da minha saúde, porque todo esse tempo foi de reflexão, de pensamento. Eu ajudei muitas pessoas, assim, e trabalhava com muita gente que tinha câncer, sabe, também, que vinha relatar pra mim a situação, e eu sempre fui a pessoa, assim, de dar coragem, de dar esperança, e daí me deparei também com isso, né? Então eu pensei assim, vou dar um tempo, né? Eu vou tentar trabalhar de casa, colocar em prática aquilo que eu já sabia, que eu estava estudar um pouco mais, né? E tentar ficar mais perto da minha família, do meu esposo, cuidar da minha casa, cuidar da minha saúde. Então eu pedi para sair do serviço ali, e foi então lá em 2022 que eu decidi trabalhar de casa na produção dos meus pães, dos bolos caseiros, dos biscoitos, né? Aí me profissionei mais ainda sobre os biscoitos, né? Que já sabia um pouco de biscoitos, sobre os biscoitos alemães, eu estudei muito, né? Aí aprendi sobre os biscoitos com frutas mais naturais, assim, que foi mar, assim, na minha vida também, que até hoje faço com muito prazer, com muito orgulho, assim. Ainda não consegui fazer todos os biscoitos que eu quero fazer. Bom, pessoal, nesse tempo aí que eu falei de estudo e tudo, então eu fiz muitos cardápios. Meu esposo Vanilson me ajudou a montar muitos cardápios, a fazer muitos vídeos. E nessa época aí que eu decidi mesmo a trabalhar de casa e trabalhar na confeitaria e na panificação, fui arrumar meu Instagram, comecei a arrumar ele, coloquei muitas fotos, muitos vídeos, e aí nessa época fui hackeada. Não teve como eu recuperar minha conta. Tive que inventar outra conta, criar outra conta, começar tudo do zero. Mas eu disse, não, eu vou fazer. O Instagram acho que levou um susto do que eu tava colocando muita coisa lá, e eles me hackearam, sei lá, o Instagram, ok, né? Mas assim, perdi a conta, tive que começar do zero tudo de novo. Então, a minha conta que eu tenho atualmente, ela é nova, ela é
foi criada depois que eu comecei a fazer a produção para vendas e etc, né? Então, gente, eu fiz muitos métodos assim, ó, de trabalho. Eu trabalho de casa, da cozinha da minha casa. Então, quando eu decidi sair do trabalho para trabalhar de casa, eu peguei um pouco do dinheiro e investi na minha cozinha aqui, reformei a cozinha, fiz uma bancada, inclusive aqui onde eu tô aqui. É uma bancada de mármore, sabe? Olha aqui. Ela é mármore, é de pedras, né? E eu decidi arrumar um pouquinho para ter um pouco mais de espaço, porque era muito pequena na cozinha, para não atrapalhar a família toda também, né? Então, gente, daí falando dos cardápios, fiz várias técnicas no trabalho por encomendas, formei grupos de transmissão, grupo de WhatsApp. Então, o que eu mais vendi, assim, foi nas feiras, né? Comecei fazendo feiras. Fui numa feira aqui porque eu fazia parte do clube do Clube Professor Gaúcho, e eu vi que lá tinha uma feira, os pessoal vendendo coisa lá, e aí conversei com meu marido e falei assim, olha só, acho que eu vou ter que começar a apresentar o meu produto numa das feiras aqui. Daí o Vanilson me ajudou a chegar perto da coordenadora, porque é toda tímida assim, né? Aí chegamos lá na coordenadora, daí ela disse, não, a Liane pode apresentar o produto dela assim na feira. Então eu comecei a frequentar a feira lá. Foi uma feira que eu fiz que era de Natal, e ali naquela feira tinha muitos outros expositores. Acredito que nós éramos em uns 25, 30, e ali eu conheci outros expositores que também eram coordenadores de feiras. Aí meu leque abriu, e aí eles me convidaram para participar de outras feiras, viram que o meu produto era bom, porque naquele dia eu tinha muitos bolos de fermentação natural, que é principalmente o bolo de laranja e de fubá, né? Então, além dos pães, né? E aí as pessoas provaram e disseram assim, não, queremos você também na nossa feira. E foi aí que eu fui participar de feira. E nessas feiras, então, outras pessoas que passavam ali conheceram o meu produto, e então foram me indicando para outros colegas, outras famílias e para outras feiras. Então, graças a Deus, eu tenho assim vários clientes das feiras, né? E clientes que são meus clientes, já tem já desde aquela época até agora, que são meus clientes fiéis e que compram de mim toda semana. Então isso eu tenho muito a agradecer a Deus e agradecer também a eles, né, por esse apoio, por apoiar a gente também naquilo que a gente faz com tanto amor, com tanto capricho, com tanto carinho, né, para que a nossa comida também chegue lá na casa dele, que ele possa se alimentar direitinho como a gente, né? Uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, que quando eu decidi fazer fermentação natural, eu pensei assim, eu quero cuidar da minha saúde, mas com coisas naturais. E então, eu comecei a fazer no meu tratamento pães com fermentação natural, que eu fazia muito pão rústico, né, o pão italiano, com fermentação natural, fazia na panela de ferro. Ele é feito na panela de ferro porque eu não tenho fogão ainda industrial que tenha o vapor, porque o pão rústico de fermentação natural, ele precisa de vapor para ele poder abrir a pestana, para ele poder abrir aquela casquinha, para ele crescer bem, né, ele precisa. Então, na panela de ferro, ela faz esse processo do fogão a vapor. E eu fiz muitos pães enquanto eu estava no tratamento. Vocês acreditam que eu não perdi 1 quilo durante o meu tratamento? E o médico uma vez me perguntou assim, Eliane, mas todo mundo aqui fica magrinho, fica fraquinho, né, quando faz tratamento de químio e etc. E você sempre tá no peso. O que é que tu tá comendo, menina? Ele me falou. Eu falei, não, eu me alimento todo dia, pão rústico com ovinho, né, ou aveia com ovo, mas principalmente os pães com fermentação natural. Posso dizer assim, né, que o pão com fermentação natural foi algo assim que me impulsionou a ter esse amor muito grande pela panificação, né, esse cuidado com a alimentação da gente, para a saúde da gente também, pela saúde dos outros, né. E inclusive eu não criei só o levain, né, eu criei também a fermentação que chama fermentação de Cristo, que ela é criada com açúcar também, sal e farinha e água, né. O levain, ele não vai açúcar, né, e não vai sal na criação dele, ele só é a farinha e água, né. E eu tenho esses dois fermentos, criei também o de
batatinha de antigamente. Então eu queria testar meu cuidado com aquilo que é vida, né? E eu consegui criar todos eles, inclusive também a fermentação que é sem glúten, né? Criei também. Só que como eu tava com a geladeira muito cheia de fermento, que parecia que tinha mais fermento do que com outras comidas ali, eu decidi ficar somente com o levain e o fermentação de Cristo. São os que eu tenho até agora, né? Que me ajuda assim a fazer os pães. E tem muita gente que é apaixonada pelo fermento de Cristo, que ele é um pão mais docinho, e o levain, que dá para fazer os pães com fermentação longa também, o de Cristo com fermentação longa, né, que abaixa um pouco o índice glicêmico. É muito bom isso para a saúde da gente, né? E tem outros benefícios, né, dos micro-organismos que tem naquele pão ou naquele produto que é feito com aquele fermento, né? Dá para fazer várias coisas, né? Inclusive panqueca, biscoitos, bolos, dá para inventar assim muitas coisas, além das focaccias e tudo, sabe? Que aqui em casa a gente tem toda semana focaccia, eu faço também com fermentação natural e as crianças adoram, sabe? Então, para falar, encerrando essa parte da minha produção, que também quero ajudar assim a inspirar outras pessoas, né? Por exemplo, eu faço muitas coisas, então é importante assim, se tu tá começando agora, não faça isso. Faça uma coisa só, máximo duas, tá? E foca nisso, te especializa nisso. Porque se tu faz várias coisas igual eu comecei, porque tu acostuma o cliente de que tu faz várias coisas, depois tu tem dó de sair, sabe? Mas depois tu trabalha muito também, tu precisa ter um estoque grande. Então, comece assim, bem assim, eu faço biscoito, então faça só biscoito. Seja assim criativo nesse biscoito, aplique tudo que tu tem sobre o biscoito, estude muito sobre o biscoito. Eu assim, Marta, tem uma coisa que eu acho assim, que eu sou muito grata a Deus por isso, porque assim, ó, eu adoro assim, ó, quando eu quero estudar uma coisa, eu estudo mesmo, sabe? Por exemplo, fermentação natural, eu olhava assim, todo mundo fazendo aqueles pães de fermentação natural, porque é isso, que é aquilo. Eu estudei mesmo, sabe? Fui estudar, eu fiz teste, gastei muita farinha, gastei muito neurônio, e estudei, fiz até eu conseguir fazer o tal do pão de fermentação natural e aplicar ele em várias coisas. Então eu estudei. Então se eu quiser fazer agora só pão com fermentação natural, eu estou feliz. Eu sei fazer. Biscoito, a mesma coisa. Testar, vamos fazer o biscoito. Eu sei fazer a bolacha da minha mãe, bolacha da minha avó, bolacha da bisavó. Mas assim, ó, biscoito mesmo. Se for fazer para vender, tu tem que te dedicar naquele produto, assim, sabe? Se especializar, assim, não é fazer um meia boca, usar aquela coisa, aquele produto mais econômico que tem. Se eu for fazer um bolo, sobre bolo também, bolos caseiros, eu me especializei em bolos caseiros, estudei, paguei curso bem caro de bolos caseiros, bolo vulcões, bolo, inclusive até bolos de festa eu estudei, mas daí eu pensei assim, ó, bolo de festa ele dá um pouco de trabalho e gasta um pouco do teu tempo, eu preciso de uma coisa mais rápida pra mim, eu que trabalho de casa, que tenho família, que já tenho outras coisas pra fazer. Então eu estudei também, me especializei nos bolos artísticos. Então se eu for fazer bolo artístico, teria que fazer só bolos artísticos, porque tu tem que investir tudo nessa parte. Então não investi, pensei só no estudo mesmo. Então eu entendo assim vários processos, eu sei, mas eu gosto de fazer bolos de festas, mas assim, os bolos mais simples, né, Marta? Assim, por exemplo, os bolos que são cobertos com uma ganache que eu criei, claro, né, uma ganache, também bolos cobertos com brigadeiros, com merengue, como antigamente, assim, eu gosto de fazer com chantilly, e os recheios, aí tu cria variedades de recheio. Então esses bolos eu gosto de fazer, inclusive logo mais eu vou colocar ele no meu cardápio, porque tem muita gente me pedindo, né? E outra coisa, assim, essa questão da especialização, ela é muito importante, sabe, gente? Não faça muita coisa, faça pouca coisa e especializa naquilo, sabe? Então, estude, assim, porque assim, não é porque um bolo sabor laranja, coloca laranja dentro dele, um sabor limão, coloca limão dentro dele, sabe? Assim, que as pessoas vão comer e vão sentir, vão assim, olha só, eu tô comendo um bolo de verdade, é um biscoito, né, digamos assim. Tem vários cursos de biscoito, né, eu não posso falar o nome dos professores aqui agora, porque eu tô no canal da Marta, e, né, então, assim, por respeito também, né, e por ética,
Tem vários cursos de biscoito que vai a fruta de verdade dentro daquele biscoito. Não precisa usar sabor, não precisa usar corante, sabe? Usa as coisas, sim, de amora, usa capim, usa camomila de verdade, usa, sabe? Eu tô dando já uns feedback aqui. Então, nos pães também, nós temos pães com vários sabores. Tu pode colocar sabor nos pães, gente. Faça um pão de beterraba, faça um pão de cenoura, faça um pão de aipim. Se tu quiser se especializar nos pães, tu, olha, tem vários. Tô dando uma dica aqui já, né, Marta? Mas assim, ó, especializa, faz assim, ó, aquele gostoso, assim, que as pessoas gostem. Faça primeiro pra ti, prova na família e distribui nos vizinhos pra ver se é isso mesmo, pra tu não ter um estoque grande de casa. Também não ficar louca tendo tanta coisa pra fazer. E estipular esse tempo, sabe? É uma coisa que eu não tava tendo. Esse tempo assim, ó. Hora, tá hora, eu preciso encerrar. E encerra o teu celular, encerra tudo, porque tu tem vida também, precisa viver, né? É isso aí. Martinha, então agora, falei demais já sobre mim, né? Então quero dizer assim, ó. A Martinha também passou, né, Marta? Agora, graças a Deus, tu já tá bem por várias situações. Eu também tive situações assim na minha família, né, com a minha irmã, e graças a Deus ela superou. A mesma coisa do que você, Marta, mesma coisinha. Então, assim, ó, a gente precisa levantar a cabeça, né, Marta? Eu sei que tu é uma mulher muito forte. Diz que a gente não pode falar guerreira, né? A palavra guerreira é pra quem tá lá na guerra com a arma, né, lutando para sobreviver, mas a gente é uma pessoa forte, a gente pode dizer. Então é uma pessoa forte, uma pessoa amada por Deus, uma pessoa escolhida por Deus. É isso que a gente tem que falar, porque eu aprendi isso também quando eu tava fazendo químio, sabe, que os especialistas diziam, né, que a gente nunca pode aceitar que a gente tá na guerra. Eu não tô na guerra, eu tô lutando por uma coisa que tá querendo me prejudicar, tô tirando esse mal de dentro de mim, que não é o lugar dele. Diz que eu aprendi assim, ó, a gente tem que falar, né? Essa coisa que tá zucrinando a minha vida não é o lugar dela. Então, que ela saia desse lugar. Esse lugar é para outra coisa. É uma coisa boa. É uma coisa que dê futuro. É uma coisa que preencha o meu vazio. É algo bom que eu quero que essa coisa suma daqui, que entre uma coisa boa, que esteja nesse lugar que está prejudicando. Então, sempre a gente colocar na nossa cabeça: eu sou amada por Deus, eu sou querida por Deus, né? Eu posso, eu vou vencer. Eu posso, eu vou vencer, sabe? Isso é fichinha pra mim, sabe? É isso aí. E a gente, assim, ó, se a gente tá numa situação muito triste, assim, começa a ouvir músicas boas. Não escute queridinha, coitadinha, você é uma guerreira, você é uma pessoa, assim, de luta, você é uma pessoa não sei do que. Eu não queria ouvir isso. Quem tá passando por uma situação de câncer, coisa, tu não quer ouvir essas coisas, sabe? Tu não quer se sentir coitado. Tu é uma pessoa que tá ali para vencer uma doença, uma situação que surgiu na tua vida, né? Não surgiu também do nada, ela surgiu porque N coisa foi somada, sabe? E como tu disse, né, Marta, essa situação não é da agora, tu já vivenciou, é uma coisa que tu já tinha na tua vida, já surgiu na tua vida. Então, para tu lutar com ela agora é mais fácil, né? É mais fácil. Então eu acho assim, ó, para quem tá vendo a minha história, quem viu também lá na minha bio um pouco da minha história, não desanime, sabe? Independente do que aquilo, né, coloca na tua cabeça, né? Tu é a peça principal dessa história, né? Nada deve interferir nessa tua história, né? Tudo é passado, né? Então, vamos pegar o presente agora, vamos construir ele, vamos fazer ele, né, ser vital, né? Levantar a cabeça, né? Ser firme. Daí eu até escrevi aqui, ó. Sempre diga: eu posso, eu já venci. Deus está no comando. Isso é muito importante, gente, né? Vamos realizar nossos sonhos, né? Vamos realizar eles. Tem um monte de sonho para realizar, gente. Tem tanta coisa para fazer. Nunca é tarde, né? Sempre há tempo, sabe? Sempre há tempo pra gente realizar o nosso sonho, né?
Sempre, sempre. Então eu acho que isso é muito importante, sabe, na nossa vida. É a gente focar no nosso sonho. Focar. Focar e o resto, as outras coisas que não são legais, tu tirar fora. Tira fora, né? Eu acho que vamos firme, né, Marta? Vamos na nossa luta, porque é tão bonito o nosso trabalho, a nossa profissão. Imagina fazer um pão, fazer uma comida aonde possa me alimentar. Eu criei do zero, criei essa coisa, né? Criei esse alimento, né? E tô alimentando outras pessoas, né? Outras pessoas que estavam com fome e eu consegui alimentar. Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quem quer entrar no ramo da panificação, da confeitaria, eu acho, foca e vai, não importa o que os outros digam, a gente vai ter pessoas reclamonas. Quando a gente vai fazer feiras, principalmente em feiras, em eventos assim, de rua, de praça e etc., principalmente nas feiras, a gente vai ter, e no iFood também escutei que tu falou, né, Marta, ali, porque eu ainda não estou no iFood, tem essas pessoas que reclamam muito, faltou sal, faltou isso, queria mais torradinho, mais branquinho, mais moreninho, mais não sei o que. Então eu tive muito nas feiras, assim, ó, tu vai ver, passou 30 pessoas na feira, uma reclamou, tu não dá bola pra isso, tá? Uma reclamou do quê? Do preço, né? É caro. Aí eu já mandei um ir lá comprar no mercado. O mercado tava perto, né? Ela disse assim, esse teu pão aqui de 500 gramas, imagina... Não falou de 500 gramas, né? Ela falou, esse teu pão tá caro lá no mercado, não vou dizer o nome do mercado agora, ali no mercado tá tanto, tá 12 reais. Eu disse, então acho que é melhor a senhora ir lá comprar. A senhora vai ter que escolher se a senhora quer um pão que tenha conservante, que tenha um monte de aditivos, ou se a senhora quer um pão que não tenha nada disso, que foi feito com amor e carinho, que é meio quilo. Falei, meio quilo, ele pesa mais que tu falar 500 gramas, né? Meio quilo, né? É feito com carinho, com produtos selecionados, e é um pão assim, personalizado, né? Com a minha mão eu fiz, personalizado diretamente para essa feira, né? Não fiz para o Porto Alegre inteiro, né? Então eu fiz diretamente para isso. Então eu recebi, senão, claro, a gente fica chateada na hora, né? A pessoa ali, né? Mas assim, depois, gente, o que aconteceu? Essa pessoa comprou o pão lá no mercado, claro, com certeza, né? Porque ela não pegou de mim, ela pegou lá porque ela tava precisando de pães, e ela é minha cliente até hoje. Então, ela não fica sem meus pães, fica braba quando eu não tenho mais pão, que ela chega lá no final da feira, acabou os pães, aí então ela fica braba. Porque, não tenho pão pra mim agora, mas eu não sabia que a senhora vinha. A senhora pode me dizer que eu trago o pão por encomenda pra senhora, né? Eu já trago eles, né, na sacolinha próprio, né? Então, assim, ó. Então, a gente não deve desanimar quando surge uma palavra, assim, que parece que nos ofende, né? Mas a gente tem que levar isso, claro, como um crescimento pra gente, né? Mas a pessoa que reclama que é caro, né? Ela não sabe o quanto custou para chegar até ali, porque tu paga uma feira, tu paga o teu transporte, né? Tu fica o dia inteiro numa feira esperando que as pessoas venham até você, né? Tem toda uma logística para isso. Tu gastou no produto para ir no mercado, para ir comprar o produto, tu produziu aquele produto, tu cuidou dele, tu embalou ele direitinho, conforme as normas, regras que tem que ser feito isso, tá? Porque senão não pode ser vendido o produto que tu manuseia, assim como, né, sem ter uma higiene. Então primeiramente tu tem que ter consciência disso, né? Que se tu vai para uma feira com produtos de alimento, tu tem que saber como produzir esse alimento. Então, assim, é muito importante ter o curso de fabricação de alimento ou de manuseio de alimento, que é exigido por umas feiras, né? E por exemplo, para mim produzir
produzir não, para mim produzir também, né? E vender nas feiras, eu tive, principalmente as de rua, eu tive que fazer o curso de fabricação de alimento, por mais que eu já tinha aquele que todo mundo tem, que é o de manuseio de alimentos, né? Que todo mundo tem que ter, né? Então eu tenho os 2 certificados, né? E além de, não basta citar o certificado, tá, gente? Não basta, eu tenho certificado, não basta. Tu tem que saber produzir um produto bacana, sabe, legal, produto que te dê lucro, não é um produto caro, também eu vou levar porque ele é caro, porque tu não vai vender, e as pessoas vão comprar uma vez, tu vai cansar e tu não vai ter tempo para ficar fazendo aquele produto. Acho que é isso, gente. Então eu quero desejar a todos, né, muita força, a Martinha também, nós estamos juntas nessa, vamos em frente, né? E eu acho que assim, ó, esse grupo da Marta, esse ambiente que a Marta está oferecendo pra gente também poder apresentar a nossa história, aquilo que a gente faz, é muito importante, né, Marta? Porque desafia a gente, né? Eu me senti desafiada de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Também ajudando outras pessoas, né? Que elas possam também se desafiar. Às vezes a pessoa faz uma vez um produto, ela erra, ela não quer fazer de novo. Então acho que é muito importante assim, ó, tu nunca desanimar. Faça uma vez, faça 2 vezes, faça 3 vezes. O meu fermento natural, eu fiz ele 2 vezes, 3 vezes, até na 5ª vez eu falei, tu vai ter que sair. E ele saiu, né? Então acho que é isso, né? A gente tem que colocar dentro da gente que a gente é capaz, e que a gente pode, que a gente vai adiante, que a gente vai vencer. É isso aí, então força, gente, bora lá produzir. Essa aqui é a minha produção de hoje. Aqui é o pão judaico, tá na fermentação aqui na mesa, tá muito frio aqui, então eles estão cobertos com plastiquinho. Coloca um plastiquinho, aqueles que a gente usa para congelamento. Aqui estão os pães recheados. Olha, estão aqui na forma. Esse aqui é o do presunto e queijo. Aqui eu tenho de brócolis com requeijão. E aqui eu tenho de calabresa com requeijão. Ali já tem um pão judaico pronto para ser entregue agora. 2 bolinhos que já estão prontos. Daqui a pouco será entregue eles também. Vão fazer cobertura neles, né? E é isso aí. Isso aqui é a minha produção de hoje, que está em processo.